que escaparam da queima de arquivos da história humana que falam de gigantes. Mas a coisa é tão absurda que a gente, como hoje não tem gigante, ninguém acredita nisso. Aí o passado sempre mostra a sua face. De alguns anos para cá, os cientistas começaram a encontrar ossos de Homo sapiens, gigantes. O nome Patagônia, na Argentina, significa o quê? Terra de gigantes. Aí estão encontrando lá ossos de dinossauros gigantes. Aí disseram, por isso que era terra de gigante. Não, pessoal, ela tinha um gigante também. Já começaram a encontrar vários homens e mulheres com 2,5 metros a 3,20 metros. Lá na Argentina, na Patagônia. Mais especificamente, recentemente, na Índia, uma equipe do National Geographic, isso aí está espalhado lá na internet, encontrou o esqueleto de um jovem com 10 metros. A cabeça do sujeito é maior do que um homem em pé. Está lá o cara deitado, e essas fotos estão disponíveis na internet. Está lá a fala, o trator cavando, o trator é menor do que a cabeça do cara. O próprio governo hindu isolou a área, só que entra o pessoal do National Geographic, foram eles que descobriram. E as reportagens que estão saindo há mais de 2 meses na BBC asiática, nos jornais de lá, falam que aquilo ali deve ser um dos tais deuses do Mahabharata, aqueles gigantes que existiam, e até falam de Bhima, que é um dos 5 irmãos Pandavas, que eram os irmãos do bem, que brigaram com os Kauravas. Então o Mahabharata diz que Bhima era muito maior do que os outros irmãos. A turma já era. Aí a história, o que dizer? Diante de uma história dessa dos dogões, diante de um esqueleto desse, será que a humanidade não deveria, entre aspas, admitir que realmente o nosso passado, o passado da espécie Homo sapiens, é muito mais fantástico e doido do que essa história clássica que a gente aprendeu? O homem veio do macaco, papapá, papapá. A loucura é grande, pessoal. Então esses livros da antiguidade, o Mahabharata, o Ramayana, os mitos sumérios, Enumelish, o Enderka, vários que aos nossos olhos parecem lendas, na verdade parecem tratar de fatos verdadeiros. E eles tinham um zelo fantástico em descrever. Quando o cronista bíblico diz que Adão viveu 930 anos, e aos 130 anos gerou um filho especial chamado Sete, que viveu 912 anos, e quando tinha 105 anos, Sete, já tendo gerado outros filhos, gerou um especial chamado Enos, a quem ele repassou o código genético. Aí ele gerou Cainã, Malalahel, Jared, Matusalém. Quando o cronista bíblico se preocupa nesse nível de detalhe, ele estava descrevendo a verdade que eles, naquela época, tinham como sendo textual. Aí nós, hoje, que só vivemos 40, 50, 60, 80, 100, 100 anos, a gente não tem como é que alguém podia viver 900 anos. Manetho, um historiador egípcio, diz que a primeira dinastia de reis que iniciou o reinado no Egito ocorreu há cerca de 24.000 anos atrás. Ptah teria sido o primeiro, Ra, o segundo, descreve lá 7 reis. O último desses 7 foi Torat, que iniciou o reinado dele há cerca de 6.800 anos atrás. Mas depois dele seguiram, desses 7 reis divinos da primeira dinastia, seguiram o reinado de 36 semideuses,
Aí houve um caos. Esse caos durou 350 anos. Aí Menes, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, unificou o Alto e o Baixo Egito. E nós aprendemos na escola que a história do Egito começou com Menes. Ninguém fala nada disso. 20.000 anos de história se deixa para lá, por quê? Porque a história clássica diz que a história do Egito começa com Menes, ou Menes, ou Khufu. Dependendo do nome, ele tem vários, dependendo da língua que você utiliza, e a história começa daí, mas não começa, tem toda a história por trás. E o que acontece no Egito acontece na história de todos os outros países da antiguidade. Então hoje as coisas estão aflorando. Depois da datação do carbono 14, se pegava um objeto lá dentro da pirâmide, aí se media com carbono 14, aí via que tinha 6.000 e poucos anos. Mas tudo bem, se a história do Egito só começou 3.000 anos antes de Cristo, há 5.000 anos atrás, como é que essa coisa aqui tem 6.000 anos de idade? É isso. E os cientistas ainda assim não têm a honestidade intelectual de dizer para a humanidade, olha, a coisa é muito séria. Aí um Robert Temple desse, em 1976, quando ele lançou o livro dele, O Mistério de Sírios, o cara foi trucidado. E ele disse muito mais coisas ainda nesse livro. A tese dele, na perspectiva física, é algo fantástico. Tem uns 10 minutos aqui, eu vou falar um pouco. O corpo da gente é formado por trilhões de células, mas cada célula é um universo à parte. Ela é independente, ela sozinha se vira, vamos assim dizer. Mas ela está a todo momento em conexão com as demais células do corpo. Mas os cientistas descobriram que uma esponja marinha, aquele desprezível animal, esponja marinha, ele tem uma característica, ela, a esponja marinha, tem uma característica única. Ela sozinha, entre aspas, se basta. Ela é um dos poucos animais da Terra, ou uma das poucas coisas vivas da Terra, que, em recebendo uma mensagem numa extremidade, chega na outra extremidade dela e fica num circuito fechado, e ela se enche daquela mensagem, e ela tem essa característica enquanto organismo vivo, de ser um sistema fechado. E raríssimos são as formas vivas que conseguem isso, ou mesmo formas inanimadas, pouco importa. Ou seja, essa esponja, ela está lá no fundo do mar, uma quantidade imensa de água em cima dela, a terra por baixo, outras plantas, peixes, e ela ali, isoladinha no canto dela, é como se estivesse no Rio Fundo escutando música, está nem aí para o resto do planeta Terra. Ela sozinha, assim, é um sistema fechado. Ela troca informações na velocidade, entre aspas, do pensamento o tempo todo. Aí vocês dizem, mas uma célula minha não faz isso com outra do corpo? Desse jeito, não. Mas muito bem. Voltando aos dogões, ou dogons, a tese que o senhor Robert Temple deduziu a partir das informações de 4 sacerdotes dessa tribo africana é que a Terra está rodeada por esse oceano cósmico, centenas de bilhões de estrelas, perfeito, Lua, etc. e tal, mas que, devido a certas proporções matemáticas que não vamos aqui falar que são sagradas no universo, esse cara percebeu que a diferença de massa entre Sírius e o Sol, Sírius A grande estrela, obedece a essa proporcionalidade sagrada, do jeito que o número π é um número, entre aspas, sagrado, do jeito que certos ângulos são sagrados, estão presentes em todos
Criador da natureza, seja lá o Deus que criou esse universo como conhecemos, esse